Qual é a sua praia? Sejam bem-vindos ao episódio de estreia do Sinusalcast, um espaço onde iremos abordar temas sobre a saúde do coração e também doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Meu nome é Anderson Giuliani, eu sou médico cardiologista e eu lhes pergunto, tá sinusal? Então podemos começar. Muito bem. O tema escolhido para essa tarde de conversas é o tema cardiopatia induzida por esteroide anabolizantes. Nós sabemos que o uso de esteroide anabolizantes está se tornando cada vez mais comum entre a população geral e nós queremos saber se o uso ou o abuso de esteroides anabolizantes pode causar doenças no nosso coração. E para essa conversa eu trouxe o nosso amigo, parceiro, sócio, doutor Adriano Penha. É isso aí. Seja bem-vindo, Anderson, cardiologista e ecocardiografista. Seja bem-vindo, Adriano. Quem é o Adriano? Um prazer enorme estar aqui, doutor Anderson, grande amigo, parceiraço. Bom, Adriano, eu sou um apaixonado por esporte, né? Desde sempre, desde mais novo. Fui atleta até aproximadamente ali os 19 anos. Então, desde aquela época eu já tinha um interesse enorme, né, na parte esportiva. Desde o momento que não deu certo, né, segui a carreira no vôlei, que era o que eu pretendia. A altura não ajudou muito, né, mas desde quando não deu certo... Encerrou a carreira. Encerrou a carreira, precocemente. Clínica médica, depois cardiologia pela Universidade Federal do Paraná. Acabei indo para ecocardiografia. Sempre gostei de imagem dentro da cardiologia. A cardiologia é legal porque ela te dá vários caminhos, né, que você pode seguir, várias abas, né, que você pode escolher. E aí eu optei pela ecocardiografia, onde eu formei lá em São José do Rio Preto, no hospital de base da FAMERP. E aí, desde então, daquele período, vim para a região de Itajaí, Balneário Camboriú. E desde então, trabalhando aí com atletas, com esse público também advindo de academias, muitos deles usuários de anabolizantes, né, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Um tema cada vez mais comum aí no nosso dia a dia. Nós, como cardiologistas, temos visto cada vez mais no consultório. Então, acho que é de suma importância a gente entrar nesse assunto, esclarecer algumas coisas e poder ajudar o maior número de pessoas que a gente puder. Com certeza, né, Adriano? A gente tem visto cada vez mais no nosso consultório pacientes, atletas, pessoas que chegam após o uso de esteroide anabolizante com alguma alteração cardíaca. E a pergunta que fica é, será que é o esteroide anabolizante mesmo que está causando isso? A gente está, né, tentando elucidar essa dúvida. Indo para o lado da cardiologia, nós conhecemos cardiopatias adquiridas, a mais comum de todas é a miocardiopatia isquêmica, né, que tem a maior etiologia dentro das miocardiopatias, que advém do infarto, né? Então a pessoa tem um infarto, o coração fica fraco, digamos assim, e tem uma das miocardiopatias mais comuns. Será que o esteroide anabolizante vai entrar para o rol de causas etiológicas dessas miocardiopatias? O que você tem a dizer sobre isso, Adriano? Eu acredito que sim, porque o esteroide anabolizante ele acaba atuando em vários mecanismos diferentes, né? Então, desde essa questão isquêmica, né, que ele acaba aumentando também o número de infartos, também tem uma evolução que vai levar à disfunção diastólica inicialmente, no final disfunção sistólica também do ventrículo esquerdo, e acabar evoluindo com uma miocardiopatia muitas vezes dilatada, né? Então, eu acho que ele engloba vários tipos diferentes, né? Por mecanismos diferentes de atuação sobre o coração. Então, assim, acho que mais para frente, quando a gente vê o quanto, né, está crescendo o uso de anabolizante e as alterações, né, que isso vem causando na parte cardíaca, acredito que no futuro possa ter até uma entidade mesmo, né, para caracterizar melhor somente a miocardiopatia induzida por esteroide anabolizante mesmo, né, com diferentes
pegando diferentes mecanismos ali, né, que vão levar a características específicas. Mas, assim, a gente está conversando disso, mas, assim, o que a gente tem que ter em mente, na minha opinião, principalmente na abordagem desses pacientes, a gente não tentar julgar, né? Que isso é uma coisa que acontece muito, né? O julgamento desses pacientes, né? E às vezes ser muito ríspido, né? Não, né? A gente tem que abraçá-los, né? Da Acolher. melhor forma possível, tentar, dentro disso, ir mostrando as alterações, né? E tentando diminuir dano, né? Não passar pano, né? Não passar pano, É, nunca passar pano, porque a gente sabe, né? A gente tem estudos mostrando as diferentes alterações que o anabolizante vai levar à parte cardíaca, desde arritmias, desde disfunção isquêmica, desde insuficiência cardíaca. Então, a gente sabe os diferentes mecanismos, né? Hipertensão arterial. Então, não passar pano, a gente tem que tentar. Porque às vezes vem aquele paciente que está usando esteroides undergrounds, por exemplo, né? Que a gente não sabe nem o que tem. Então, se a gente consegue tirar ele disso, né? Diminuir o esteroide suprafisiológico, trazer para um TRT, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante falar, né? Porque às vezes a gente é muito ríspido. E não, a gente está aham. aqui para não julgar, né? Para a gente tentar trazer esse paciente mais próximo da gente e de conseguir orientá-lo de forma correta, né? Então, acho que é uma coisa boa a se pontuar, né? Certeza. Perfeito, Adriano. Trazer luz da cardiologia, do que nós conhecemos até hoje para esses pacientes, né? Trazer eles para dentro do consultório e orientar melhor eles, até porque eles sabem, porque o uso geralmente começa na adolescência, vamos supor, dentro das academias, o coach que prescreve e acaba virando um assunto que ele acredita que ele entende, vai assim, eles fazem lá as doses, os tipos de esteroide anabolizante, não é só testosterona, e assim vai se passando o tempo e o cara vai usando, tendo prejuízos, né, do miocárdio, prejuízo cardiovascular. Em algum momento pode acontecer o pior, né, que é uma morte súbita que a gente vê muito dentro desse esporte. Trazendo um pouquinho de luz, assim, sobre o que nós temos de estudo, né, Adriano, até hoje em dia. Os estudos nessa população são estudos observacionais, nós não temos ensaios clínicos randomizados nessa É população, né? porque seria antiético, né? A gente Exatamente. submeter uma população dividir ali em populações onde daria um esteroide para o paciente que a gente sabe que já tem, né, estudos ali, mesmo que observacionais, corte, que levam a evidências claras de prejuízo, né? De disfunção, de arritmias, de infarto. Então seria antiético, né? Fazer algum trabalho Exatamente. nesse sentido. Então, a gente não tem o dado mais fidedigno advindo de estudos, ensaios clínicos randomizados, nem meta-análise. O que a gente tem até hoje em dia são estudos observacionais. Os estudos, os mais recentes, mostraram realmente, observando essa população, que quem estava sob o uso de esteroide anabolizante tem mais cardiopatia isquêmica, tem mais miocardiopatia, que é o tema do nosso podcast de hoje, tem mais dislipidemia, tem mais hipertensão. Num recente estudo publicado, Circulation, chegou, né? né, no Circulation do ano Circulation, acho que foi o passado. último, eles chegaram à conclusão de que, por exemplo, para miocardiopatia, tem-se uma probabilidade maior de até 9 vezes, né, para miocardiopatia. Isso. Então, é um número muito alto para quem está em uso, né? Eu queria trazer um pouquinho aqui o tema de um caso recente que aconteceu no mundo do bodybuilding, que é o caso do Gabriel Gunning, né? Ele ficou, né, pedindo a licença poética para a família, obviamente, né, porque o caso terminou em morte súbita e um paciente de 22 anos acabou indo a óbito, né? Mas é muito comum o óbito por morte súbita dentro do mundo do bodybuilding, assim como no esporte também acontece, em todos os outros esportes, mas no bodybuilding mais, porque a gente sabe que eles usam esteroide anabolizante para os fins estéticos e acabam tendo mais miocardiopatia e, consequentemente, mais morte súbita. O caso desse paciente de 22 anos que aconteceu recentemente, ele, há
há um ano atrás começou o uso, né? Ele vinha de um uso ele era bodybuilder, mas não fazia uso de esteroide anabolizante. A partir de há um ano atrás ele começou a usar e de um ano para cá ganhou muita massa muscular. Talvez tenha tido um prejuízo cardíaco. E nós ficamos naquela dúvida. Será que foi pelo uso de esteroide anabolizante ou será que ele tinha uma cardiopatia genética por trás de tudo isso, né? Porque geralmente o cara que vai usar, ele não sabe que ele tem uma condição genética ou não, né? Porque ele tá na academia praticando atividade física, tá bem, a busca dele é performance e tudo mais, então ele não sabe. Então a condição genética é muito importante. Será que teria como a gente ter descoberto em algum exame esse tipo de cardiopatia? A gente não sabe, né, certinho todos os passos ali que foram feitos de consulta pré-participação, por exemplo, que seria uma coisa interessante, né? Importantíssimo, né? No momento que ele vai fazer uma atividade que é competitiva, né? Ele vai para o fisiculturismo, então exige mais, isso para todos os esportes. Acho que a gente tem que ter um cuidado maior com uma avaliação pré-participação eh, correta, né, de acordo com a idade, né, Como em todos os esportes, né, como em Adriano? todos os esportes, né, quando vai competir, né, é válido fazer uma avaliação pré-participação. No caso dele, as análises preliminares ali que falam em uma miocardiopatia hipertrófica, né, que foi o que saiu, né, mais recentemente aí, seria, né, às vezes no eletrocardiograma basal a gente já teria algumas alterações, né, de sobrecarga de ventrículo, né, onde a gente já teria uma avaliação para pelo menos solicitar exames complementares ali para poder chegar num diagnóstico. A miocardiopatia hipertrófica, né, uma condição genética, ela pode né, ela vem desde, né, ela vai, apareceu desde da infância mesmo, desde do nascimento, né, congênito, mas, né, apesar de ter essa condição, o uso de esteroides ele pode, né, somar essa condição prévia, né, causando ainda mais hipertrofia, mais substrato arritmogênico, né, com mais fibrose que já tem na cardiopatia hipertrófica. Então seria interessante ter essa avaliação. Aí o tipo de cardiopatia hipertrófica, se é obstrutiva, se não é, o tamanho do septo, né, o tamanho dessa hipertrofia, tudo isso seria interessante a gente saber para poder indicar ou não, liberar ou não para uma atividade competitiva, né? Hoje a gente até tende a ser mais permissivo, antigamente, Com a né? hipertrófica. Antigamente, né, tinha a cardiopatia hipertrófica, já praticamente não fazia nada competitivo. A gente hoje é mais permissivo, mas a gente teria que ver direitinho as Acompanhamento características no próximo, né? ecocardiograma, que seria Exatamente. interessantíssimo para avaliar essa questão. Exatamente. Já entrando no tema ecocardiograma, então. Uhum. O ecocardiograma, o que que é o ecocardiograma, Adriano? Explica um pouquinho pra gente aí, até para o público leigo, a gente tem colegas médicos que assistem o podcast, mas também tem um público leigo que também é o nosso alvo aí, né? Principalmente os que usam esteroide anabolizantes. Perfeito. O ecocardiograma é um ultrassom, né? Ele emite ondas sonoras. A gente tem um transdutor, né? Que a gente possui cristais que a gente chama de piezoelétricos ali, que vão receber a informação desse ultrassom passando pelos diferentes tecidos. E essa análise, quando passa pelos cristais piezoelétricos, ela é jogada uma forma de imagem ali na tela, onde a gente consegue analisar no ecocardiograma convencional, né, ah, tamanho, né, do coração, se tem a hipertrofia, né, uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, função, né, tanto diastólica, que é de relaxamento do coração, onde nas fases iniciais ali, do uso de esteroides, da doença hipertensiva, né, podem ocorrer essa disfunção só do relaxamento. A disfunção sistólica, né, que é a diminuição, que é o que geralmente o pessoal vem buscando, né, nessa questão do anabolizante, né, se está com a fração de ejeção preservada ou não, se tem hipertrofia. Né? Depois a gente vai conversar que não é bem isso, né, não é só isso. Legal. A gente tem como avaliar de outras formas hoje em dia, né, para não só um número ali definir se você tem alguma alteração relacionada, por exemplo, à hipertensão, à doença coronariana, ao próprio uso dos esteroides anabolizantes, né?
Então, doenças congênitas no ecocardiograma também, né? Alterações ali, comunicação interatrial, interventricular, enfim. Então, ele te dá diversos diagnósticos, né? Então, ele consegue olhar a parte estrutural de uma forma bem completa, né? Isso num exame relativamente barato, né? E Não não invasivo, é invasivo um e que, ultrassom. exato, e que não vai e não tem contraindicação Legal. praticamente, né? Não tem nenhuma contraindicação, porque não vai usar contraste, não vai usar nada para o exame em si. Até pode se usar contraste no ecocardiograma, mas situações específicas, né? Não é Específicos, né? o dia a dia, né? Então é um exame muito bom, né, no dia a dia para diversos diagnósticos, né? Então é essencial. O ecocardiograma, hoje em dia, para mim, a depender da idade, das comorbidades, a pessoa tem que fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma ali no Exatamente, é um exame acompanhamento. muito solicitado dentro da cardiologia para fazer check-up ou para procurar e buscar patologias ou para ver se teu coração está tudo normal com o teu coração. Dentro da miocardiopatia hipertrófica, voltando um pouquinho ali no caso que a gente estava discutindo, a gente tem doença que é fenotípica. E o que isso quer dizer? Você tem o gene, mas não desenvolve ela, né? E você tem doença que ela tem o fenótipo e acaba desenvolvendo, né? Tem o genótipo, Fenótipo e desculpa, acaba e desenvolvendo acaba desenvolvendo o fenótipo, que é a alteração estrutural do coração. Quando a gente tem essa alteração apenas genotípica, o ecocardiograma não consegue identificar. Não, aí vai ter que ser estudo genético mesmo, Genético, né? né? Se você não tem o fenótipo, a gente não consegue, né? Exatamente. Então, digamos que nesse caso que a gente vem discutindo do Gabriel Ganley, se ele tivesse uma doença apenas genotípica, não seria detectado no ecocardiograma. Não seria. Mas se ele tivesse uma doença estrutural, poderia ser identificado. Com certeza, né? Exatamente. Uma miocardiopatia hipertrófica ele tem diversos tipos, né? Então, septal assimétrica, apical, que é a Yamaguchi, né? Que a gente chama de Yamaguchi. Então, tem diversos tipos, alguns evoluindo ali com o aumento das pressões ali na via de A saída, né? obstrução da Um via de gradiente saída, né? dinâmico que a gente fala, E aí, né? quando o paciente, por exemplo, você tem a obstrução da via de saída, o paciente vai fazer esforço, atividade física, pode ter síncope, Lógico, né, vai exigir ocluir, né? mais, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão, e aí Acaba. você vai diminuir ainda mais o volume sistólico ali, que é o que vai encher a coronária, que é o que, né, depois pode causar, lógico, uma síncope, né, pelo baixo débito, Pelo né? baixo débito. E entrando um pouquinho na cardiologia do esporte, a gente sabe que todos os esportes podem causar uma adaptação fisiológica ou até patológica no nosso coração, né? Existem aquelas alterações do coração de atleta, paciente que pratica mais endurance, ele tem a hipertrofia excêntrica com dilatação das câmaras. Tem um estudo ali de 2019 ali que avaliou 900 a 1.000 atletas olímpicos, atletas internacionais de alto rendimento. Porque isso é uma coisa que às vezes é comum, porque o usuário de anabolizante, né, que às vezes ele vai no consultório, ele treina 1h30, né, de exercício resistido Resistido. e faz um aeróbico de 30 minutos, 40, legal. Esse paciente, será que ele vai evoluir com coração de atleta? Não, né? Não é esse Exato. tipo de paciente que às vezes ele acha, não, mas esse não é um coração de atleta? Ele pergunta às vezes, né? Ele tá dilatado ali, mas não é Não, né? Nesse estudo mostrou, né? Um estudo observacional, né? Que dentre esses atletas, só 36%, né, dos analisados tiveram um diagnóstico ali de um coração de atleta, um diâmetro diastólico acima de 64 milímetros, né, do ventrículo esquerdo, enfim, com alguns outros critérios, mas apenas 36% teve. Dentre esses 36%, o interessante é que alguns esportes específicos, que aí você começou com a questão do Do endurance, né? endurance. Alguns esportes específicos é grande responsável por esses pacientes, né, que têm coração de atleta. Foi remo, ciclismo, natação e esqui de neve lá, né? Teve Endurance de na neve. Itália recentemente, teve lá, né, os Jogos Olímpicos de Inverno, e eles fazem. Realmente, esse esporte, ele exige muito, né? Sim. Então, assim, foi bem específico, né? Então, assim, você vê que é uma carga muito grande para você desenvolver, não é tão simples, né?
acomete mais homem, né? Menos mulher. Então, assim, não é tão simples você ter um coração de atleta. E aí, um detalhe, até mais, de todos esses pacientes, apenas 1,7% tinha uma espessura da parede do septo, uma hipertrofia do septo ali maior do que 12 milímetros. Exatamente. Muito pouco, né? Então, assim, é uma característica que não é o que a gente vê no usuário de... Não, exatamente. Isso eu queria fazer esse contraponto entre os esportes, os diferentes. Cada tipo de esporte ele causa uma alteração adaptativa no nosso coração, né? Os esportes que são mais de lifting, né? Levantamento de peso e tudo mais, eles tendem a causar mais hipertrofia, né? Isso. E os esportes de endurance tendem a causar uma excêntrica, uma dilatação maior. E só finalizando o tema do endurance, Adriano, a gente sabe que às vezes existem até uns estudos assim de que esses atletas de endurance, pós-maratona e tudo mais, eles têm troponina aumentada, eles têm inclusive queda de fração de ejeção após a corrida, né? Ou a atividade física esportiva competitiva. Mas esses atletas, eles não têm, isso daí não permanece como uma doença, né? Não. Isso é adaptativo. Isso é muito interessante. Nesses pacientes, no atleta mesmo de endurance, até mesmo com as análises avançadas dentro do ecocardiograma, quando a gente vai avaliar o strain, o twist, né, que é o giro apical e o giro basal, ele pode ter uma redução do giro apical, né, em repouso, que às vezes acontece também em fases mais avançadas do usuário de esteroide anabolizante, né? O usuário de esteroide anabolizante, às vezes ele vai, no começo ali, ele vai ter uma maior ativação apical, então vai estimular mais. Então, lembrando que o coração, ele contrai rodando, né? E esse giro apical, né, no usuário de anabolizante, inicialmente ele é elevado, né, como se estivesse estimulando mais mesmo o ápice do coração, só que no segundo momento ele já tem uma queda. E nesse usuário de anabolizante, se você coloca um esforço isométrico, aquilo que está hiperativado, na hora que você coloca um esforço mínimo, um hand grip mesmo, muitas vezes o twist ele já diminui com a sobrecarga. Já no atleta, quando ele está em repouso, né, ele não precisa de muito esforço, o coração dele já trabalha muito bem, né? Pressões de enchimento bem baixas, questão diastólica, né? A função diastólica é excelente, então ele não precisa fazer muito esforço. Então fica uma rotação menor mesmo, só que quando você exige, gira muito bem no esforço. Precisou, então entrega. O twist vai lá em cima com o giro legal, apical. Isso também acontece na adaptação eletrofisiológica do coração, né? O atleta ele tem um bradicárdico crônico, né? Podendo chegar a batimentos de até BAV de primeiro grau, é considerado fisiológico, adaptativo, só que quando você coloca esse paciente no ergométrico, ele entrega a resposta excelente. Já o usuário de anabolizante tende a ter uma frequência mais alta, né? Diferentemente na ativação simpática. Ele tem uma frequência cardíaca, principalmente se ele não faz tanto exercício aeróbico. O aeróbico, que geralmente eles não gostam do aeróbico, né? Mas o cardio. O que a gente tem percebido é que eles... essa ideia agora, ela, por conta de tudo que tem saído de VO2, né? Da importância, né? Então, eles estão dando uma importância maior. Um enfoque maior na questão. Só que eles não podem ter essa ideia de que somente fazendo aeróbico, fechou, tá tudo certo, né? Eu vou ficar bem. Não, né? Isso não vai... ajuda, né? Ajuda no VO2, na condição... Na sua condição, capacidade aeróbica, tudo, mas não vai ser isso que vai salvar... Né, se tiver em dose superfisiológica de anabolizante a longo prazo, não é isso que vai salvar de entrar numa cardiopatia ali induzida por esteroides, né? E falando de cardiopatias ainda, né? Então, vindo para o atleta ou usuário de anabolizante, praticante, né, esportista da área, ele tem uma adaptação com hipertrofia ventricular, seja do esporte mesmo, né, do próprio levantamento de peso, né, e tudo mais, você acaba gerando essa hipertrofia adaptativa, e quando você acrescenta o uso de esteroide anabolizante, você pode ter uma hipertrofia maior. É
possível diferenciar no ecocardiograma essa hipertrofia adaptativa, HVE, que a gente fala, da hipertrofia da miocardiopatia hipertrófica congênita, essa genética? Não, né? A gente não consegue bater o martelo, né? As coisas elas ocorrem em concomitância, né? Às vezes o paciente ele tem a hipertrofia, ele é hipertenso, é hipertrófico pelo Isso. esporte, usa anabolizante, então as coisas elas se misturam, né? Então, mas assim, não tem como, né? A gente falar, bater o martelo. Tem características que a gente vai somando, juntando com a história clínica do paciente, né? Então, sempre quando vai começar ali, olha, e aí, né? Tem que já ter essa ideia, conversar e saber fazer o paciente se abrir ali e contar. E aí, meu amigo, estamos usando o que agora? Qual a dosagem? Dose. Que é importante a gente saber. É uma droga? Está empilhando? Né? Há quanto tempo? Né? Há quantos anos faz uso? É underground? Já não é? Qual o tipo de anabolizante? Então, tudo isso, né, é interessante a gente ter na história. E aí, sabendo disso, com algumas alterações, né? Então, aumento da trabeculação da ponta, hipertrofia do músculo papilar, aí depois a gente vai para as técnicas avançadas, né? Uma heterogeneidade do strain, né? Diminuída até em regiões basais também, né? De forma heterogênea. A perda da eficiência mecânica no trabalho miocárdico, questão do twist, da rotação, né? Essa rotação apical diminuída, tendo que forçar mais a base. Então, assim, a gente vai somando as histórias, né? Cada ponto, e aí não bater o martelo, mas sugerir, Tá. né? Falar, olha, dessa forma, né? Ele não tem nenhuma outra comorbidade, por exemplo. Faz uso suprafisiológico do esteroide. E ele está evoluindo com algumas alterações no strain, trabalho miocárdico, associando tudo isso, mais hipertrofia, mais aumento da trabeculação. Olha, está pintando um caminho que pode ser pela questão dos esteroides. Melhor trabalhar isso aí, diminuir a dose, tentar fazer uma TPC, né? Então, é uma terapia pós-ciclo, né? Para quem não, né? Para recuperar o eixo hormonal, né? Tentar ir por esse lado. É porque está aqui para tentar fazer o diagnóstico precoce. Se eu deixar esse paciente, né, que está começando essas alterações, uma diminuição do strain, às vezes só no hand grip, com diminuição da eficiência no esforço, eu vejo que está começando as alterações, se eu deixar, ele vai começar a evoluir até a disfunção, a queda da A fração de queda da ejeção. fração de ejeção, né? Então, eu não quero que ele chegue. Então, aqui, nesse momento, você ainda não vê queda de fração de ejeção no exame. Não. Então, nós conseguimos identificar lesões precoces, né? Muito interessante. Fala um pouquinho pra gente, Adriano, dessa técnica, né? Então, até aqui o Adriano explicou para nós o que é o ecocardiograma. É um exame mais simples, que você consegue avaliar bem o coração, mas hoje em dia nós temos análises avançadas dessas imagens, que tem o strain do miocárdio, né? E eu junto com o trabalho miocárdico ali. Explica um pouquinho para nós, Adriano. Assim, basicamente, né, o strain, ele consegue avaliar, né, a gente tem as fibras miocárdicas em diversos sentidos, né, que vão formar como se fosse uma toalha, né, que forma a contração, né, do coração. Então, a gente consegue, pelo strain, a gente consegue separar algumas dessas fibras, né, dessas direções de fibras, para a gente conseguir avaliar elas separadamente. Porque quando a gente avalia tudo junto, às vezes uma está compensando a outra. Então, a função está boa, né, a fração de ejeção está boa, mas é porque o conjunto ele está dando um jeito. Se adapta, né? Eu tenho até o nosso professor aí, o João Gifone, que fala, né, o coração dá um jeito. Ele dá seu jeito. Até onde ele puder, ele vai compensar, né? Ele vai dar um jeito da função Ele ficar... hiperativa outras áreas Isso, em para detrimento compensar das que estão... das que estão ruins. Então, vai dar um jeito. Então, a gente separa essas fibras e tenta avaliar principalmente a longitudinal, né? Que é a que primeiro, né, começa a se alterar, né, na disfunção subclínica. E aí a gente faz a avaliação dela com o strain, que é um software, uma parte do ultrassom, onde a gente adquire algumas imagens específicas, né? Então a gente analisa tanto o strain longitudinal e também pode analisar o radial, o circunferal, as outras fibras também, tá? Legal. A gente consegue analisar também, que a gente vai analisar o twist e tudo mais. Então Isso é um software.
Isso é um software. Tu capta as imagens e joga um software para Tá análise. dentro hoje em dia da maioria dos aparelhos. aparelhos. Os mais antigos não tinham, né? Mas hoje em dia os mais novos todos tem tanto tem as duas marcas mais famosas ali, não sei se eu posso citar, mas é Philips e GE, né, que tem esse software aí que eu já usei bastante. Então a gente consegue separar essas fibras e dessa forma a gente já consegue ver alterações, né, muito antes da queda da fração de ejeção, né? E aí, além do strain, né, que a gente pode analisar, a gente tem também o trabalho miocárdico. Qual que é o benefício do trabalho miocárdico, né? Ele leva em consideração a pós-carga, né? Então, às vezes está analisando um paciente lá que está com 180 por 110 de pressão. Isso vai impactar no strain, né? E ele não tem como. O strain vai ficar menor, provavelmente, né? Por conta dessa pressão. Então, a gente não consegue levar em consideração isso. Já com o trabalho miocárdio, então ele vê o trabalho construtivo, ele vê a dispersão, né? A eficiência mecânica, né? O quanto está sendo desperdiçado de trabalho do coração. Então, às vezes, o coração até responde, aumenta o trabalho dele, só que o trabalho que ele tá aumentando é um trabalho que não está sendo eficiente, né? É pós-fechamento da válvula aórtica, esse trabalho dele não vai gerar débito cardíaco, né? Então, assim, é uma ferramenta que ajuda muito. Quando você vai linkando, né, uma na outra, você tem diversas informações. Dentro do strain ainda tem a dispersão mecânica, né? Então, ali, dependendo da quantidade de fibrose, né, você vê as contrações ocorrendo em tempos totalmente diferentes. Isso pode aumentar o risco de arritmias, por exemplo. Né? Então, você consegue ter diversas informações, né, que vai se somando ao eco convencional. Mas, assim, sem dúvida, hoje, no usuário de esteroides anabolizantes, a gente tem nos pacientes que são submetidos à quimioterapia, né? Na própria hipertensão ajuda bastante, na doença coronariana, algumas valvopatias, né, que a gente consegue já valvopatias ali né, moderadas, a importância ali que está na dúvida, o paciente é assintomático, está acompanhando, mas você já começa a ver alteração no strain, talvez ali seja um momento já de atuar, né, de já ter uma ideia de atuar nessas valvopatias, por exemplo. Muito legal, Adriano. Um tema muito interessante. Então, lembrando que esse método é um método que vem para nos dar mais embasamento ao avaliar esses atletas ou esportistas que fazem uso de esteroide anabolizante. Então, temos uma pessoa, um atleta ou um paciente que faz uso de esteroide anabolizante, ele é completamente assintomático, às vezes vem com sintoma, o pressão alta é o mais comum, né? Até porque o uso de esteroide anabolizante pode causar hipertensão também. Às vezes tem alguma palpitação, algo do tipo, ele vem para uma análise e se a gente fizer um ecocardiograma convencional, talvez deixe passar alguma coisa, né? Fração de ejeção normal. Fração de ejeção normal. O cara vai ter uma tranquilidade em continuar. Exatamente. A gente fala, tá tudo bem e o cara vai continuar usando do jeito que ele tá usando, talvez não tenha uma orientação adequada. Já quando a gente faz a análise do ecocardio com strain, trabalho miocárdico, a gente consegue detectar alterações precoces no coração e já orientar esse... E aí tem uma coisa interessante, né? Então a gente faz toda essa análise, né, do strain, do trabalho miocárdico, aí a gente faz em repouso e aí a gente tem a opção, né, de tentar fazer uma sobrecarga para aumentar a pós-carga do coração, né, para exigir um pouco mais, né, para tentar ver se às vezes ali no primeiro momento não tem tanta alteração no strain, mas quando você exige um pouco mais do coração, pouca coisa, às vezes com hand grip, né? Hand grip que é um dinamômetro, né? Que a gente calcula ali uma força máxima de apertar o dinamômetro e aí a gente calcula 30% dessa força máxima, onde o paciente vai segurar por 2 minutos e meio, 3 minutos, e aí a gente vai... E você está fazendo o exame nesse momento. Isso, aí a gente... espera 1 minuto dele apertando para ter esse aumento da pós-carga e depois começa a adquirir as mesmas imagens que a gente fez, né, no repouso ali com o esforço. E aí a gente consegue comparar a resposta do strain, do trabalho miocárdico perante ao esforço isométrico. E aí
o que a gente vê às vezes no usuário de anabolizante, que às vezes não faz muito aeróbico, tem uma capacidade aeróbica baixa. A gente vê que o hand grip já dá uma complicada. É, já sente. 3 minutinhos de hand grip ali, no final já não aguenta segurar. E é comum, né? Então você vê que aí com essa sobrecarga a gente já começa a aparecer várias alterações. Às vezes que até no strain em repouso, né, não apareceria. Né? E aí a gente tem, aí mais para frente ainda tem strain ainda no esforço físico mesmo, né? Na bicicleta. Na bike, ou no ergômetro e outro fazendo. capítulo ainda, mas tem. Entrando ainda mais nessa patologia, então a gente falou de talvez adquirir uma imagem em um paciente que não tem alteração, queda da fração de ejeção ainda, mas nós podemos e já vimos pacientes chegar já com queda da fração de ejeção, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nós conhecemos muito bem, nós cardiologistas conhecemos muito bem a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nos últimos anos nós tivemos excelentes medicações que nos trouxeram o famoso quarteto fantástico, né, que trouxe maior sobrevida para esses pacientes. Eles vivem bem, sem internação, recuperam, remodelam o ventrículo, né, recupera a fração de ejeção e tudo mais quando bem tratados. Será que essas terapias são convencionais num atleta, por exemplo, que utiliza esteroide anabolizante, tem queda da fração de ejeção? Como que a gente vai tratar esse atleta? O que nós temos de tratamento? Com certeza, se ele tem queda da fração de ejeção, né, o Quarteto Fantástico, ele está indicado. É o que nós temos de evidência, né? Exato. Lógico, pode ser que ele tenha uma queda fugiu a palavra. Uma queda esportiva mesmo. Desempenho esportivo. Desempenho esportivo com a questão do uso, por exemplo, do beta-bloqueador. Pode ser que ele tenha, né, uma queda do rendimento. Usando o beta-bloqueador, que o beta-bloqueador é uma pedra fundamental no tratamento da insuficiência cardíaca, né? O uso de beta-bloqueador em todos os atletas é muito complexo, né? Porque ele é um inotrópico negativo, o paciente vai ter perda de desempenho. Queda, né? Mas o que a gente sabe de aumento de mortalidade da insuficiência cardíaca, a gente não tem como deixar esse atleta sem, né? Então, acho que tem que usar, mesmo correndo o risco de ter uma queda de desempenho. E vamos ter que parar o uso de esteroide anabolizante nesse cara, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. A briga, né? O coração esteroides, né? Insuficiência cardíaca. Não tem jeito, né? Se você entra com tratamento da insuficiência cardíaca, mantém essa briga aqui, o esteroide anabolizante ele acaba ganhando, né? Medicações ali. Hoje tem uma questão que vem começando, né, há algum tempinho, de muita gente que está iniciando algumas medicações para insuficiência cardíaca em pacientes que não têm insuficiência cardíaca, mas estão fazendo dose suprafisiológica. Querendo prevenir, por exemplo? Querendo prevenir. E assim, a gente não tem evidência nenhuma disso, né? Então, entrando, por exemplo, com Entresto, né? Entresto em paciente, o usuário, ele não quer parar de usar a dose suprafisiológica do esteroide e ele acaba entrando com Entresto, espironolactona, enfim. Vem entrando ali com uma forxiga. É uma extrapolação extrema. Nós fazemos extrapolações de estudos, mas isso daí é completamente bizarro, não faz sentido nenhum. Não tem assim. Não há evidência nenhuma. E aí o que acontece muitas vezes é você mascarar com essas medicações, alterações que você poderia detectar no eco ali, porque isso a gente vê, né? Paciente que tem disfunção ali por esteroides, uma insuficiência cardíaca, que a gente acredita ter sido induzida pelo uso do esteroide, se a gente entra com tratamento e para o esteroide, você consegue ver uma melhora muito grande no strain, no trabalho miocárdico, você vai acompanhando isso aí, vendo a melhora, né? Mas o cara que mantém o uso, né, e não tem doença, né, e quer prevenir, não tem um trabalho, nem vai ter, não tem pé nem cabeça, né, pra gente deixar esse uso, e muitas vezes por fins estéticos ainda, né,
associada ao uso de medicação para insuficiência cardíaca. Então, Excelente. Até porque nós já vimos, e existem estudos para isso. Tem um estudo que comparou o uso de esteroide anabolizante em pacientes que são saudáveis e comprovou-se que eles têm queda da fração de ejeção, paciente, né? E existem os pacientes que acabam não tendo queda da fração de ejeção, porque a gente acaba entrando ali num imbróglio. Será que o cara tem uma predisposição genética, né? Por exemplo, tem cara que usa... Muitos advogam o seguinte, mas eu uso uma dose baixa, 1 ml por semana, só de texto, né? Faço como se fosse só o suprafisiológico. O suprafisiológico, dose baixa, também causa lesão, não causa? O que o pessoal quer hoje é mudar o limiar do que é suprafisiológico ou não, né? Então, isso eles vêm tentando fazer. Na cabeça deles, o fisiológico é até 1.500 de texto, né? Então, isso não, né? Não pode chegar nisso. Então, a gente tem que orientar, mas a gente não tem uma dose, né? Olha só, se você fizer essa dose e ficar por um tanto período, você não vai ter nada. A gente não existe essa dose. Então, vai correr o risco, né, de ter a disfunção. E aí muitos falam, né? Não tem problema, eu vou perder alguns anos de vida ali, mas vou ficar no shape, é o que eu quero. Mais disposição, mais... Sou o super-homem, né? A síndrome do super-homem, né? Porque fica mesmo. A gente não tá aqui negando as coisas que o hormônio faz, né? Exposição, né? Melhora de força, composição corporal. O treinamento, para quem quer render, provavelmente vai treinar melhor mesmo, né? Vai ter ganho de massa, enfim. Isso a gente não está aqui para negar. Né? Aí o que a gente está discutindo é o preço que se paga, né, para manter esse esteroide superfisiológico. Então, às vezes as pessoas acham, né, os usuários às vezes acham que sabem o quanto que ele vai perder de vida, mas a gente não sabe. Essa interrogação a gente não tem, a gente vai persistir sempre, então a gente não tem, pode ser só 10 anos, mas pode ser muito mais. É bem imprevisível e recentemente em toda essa história aí do Gabriel Gunley, citando ele mais uma vez, eu ouvi uma expressão de colegas que usam, eu até escutei um podcast bem grande daquele do Monstercast lá, bem legal os caras falando assim, a gente entende um pouquinho do mundo deles, né? Um colega meu veio me falar que ele faz uso, ele falou, é uma roleta russa. Né? Não tem como, porque você pode estar super bem em um dia e ter um infarto trombótico, por exemplo. A gente já vi muitos infartos trombóticos, o paciente não tem lesão coronariana nenhuma, de repente ele faz uma lesão única numa coronária na descendente anterior, por exemplo, vai para o cateterismo, não tem nada ali, até discutir já com o hemodinamicista, falei, cara, será que tem alguma coisa? Pode ser alteração tanto hematológica ou pode ser uma placa ali que não é vista, eu teria que passar AIVOS ou OCT para ver se tinha alguma placa realmente pequena ali que trombosou ou não. Perfeito. É impossível, não tem como saber. Até porque o uso de esteroide anabolizante faz a dislipidemia, acelera a aterosclerose, faz hipertensão, faz aumento de hematócrito, faz alterações, rigidez arterial. Então é um combo muito favorável para ter doença isquêmica. E também falando de morte súbita nessa população, né? Esse paciente, quando ele tem hipertrofia ventricular com ou sem disfunção, com queda da fração de ejeção ou não, com alterações no strain que a gente já vê, é uma grande... isso daí vai gerando um substrato isquêmico fibrótico, né? E isso daí é um grande substrato para arritmia, né? Potencialmente fatais. Potencialmente fatais, arritmias ventriculares, ataque ventricular, fibrilação ventricular, que, ao meu ver, essa é a maior causa, né? A morte súbita, né? A morte súbita, ela vem daqui, né? Vão se acontecendo todas essas alterações que a gente fala, mas o final está aqui. E a gente tem que lembrar que não é só o uso do esteroide, né? Essa pessoa que faz esse uso, que compete, que... vem uma gama de medicações ali associadas ao anabolizante, muitos estimulantes, né? Diuréticos, insulina, né? Então, assim, são vários os mecanismos que podem aumentar também o risco de arritmia. Se sobrepõe, né? E aumentar o risco de arritmias. Tanto que tem dados que esses atletas bodybuilders, eles morrem ou na competição ou pós-competição, né? É nesse período, provavelmente, né? distúrbio do eletrolítico ali, né? O uso de diurético, a perda e ganho de peso
peso muito rápido, né? Próximo né? E tudo que se usa para fazer chegar nesse onde ponto. eles querem, né? No tema que eles querem, no ponto que eles querem. Isso daí encontra um substrato, um miocárdio que já está ali cansado, ou às vezes com um grau grande de fibrose, né? Perfeito. E nesse momento, isso daí acontece a arritmia, onde temos a morte súbita, que muito provavelmente pode ter sido o que aconteceu com o Gabriel Ganley ali, né? Se ele tinha miocardiopatia hipertrófica ou não, se era causada por esteroide anabolizante, ou se um agravou o outro, se sobrepôs, a gente não sabe ainda, né? O substrato de todas as causas, hein? Aí o substrato fibrótico provavelmente estaria presente, ali, né? Provavelmente está presente, né? De qualquer uma dessas causas que você citou, né? O substrato fibrótico vai estar ali. Né? Certo. E também tem estudos ali que mostram que o paciente perde fração de ejeção quando ele está usando, mas também quando tira, antes de você ter o dano permanente, alguns recuperam, né? Recupera a fração de ejeção. Recupera a fração de ejeção. Recupera strain, recupera trabalho miocárdio, recupera. Isso a gente vê, né? Você está uma dose superfisiológica ali usando. Você começou a ter alterações iniciais, uma heterogeneidade, ainda está com strain tendendo a diminuir. Se você para, né? Se você está no momento, né, um momento limítrofe ali, se você para, você tem a recuperação, né? Recupera tanto strain, tanto trabalho miocárdio, quanto com fração de injeção. É aqui onde o cardiologista entra para ajudar essa galera aí, né, Adriano? Nós, como cardiologistas, nós temos um grande papel nesse momento, que é de ajudar o fisiculturista, o bodybuilder, ou até mesmo o usuário de esteroide anabolizante aí, a se guiar dentro desse caminho para que vocês tenham um melhor um acompanhamento. Caso você esteja evoluindo para uma disfunção ventricular ainda inicial, a gente orientar, dar o diagnóstico precoce, né? Isso, precoce, e mudar aí o desfecho de vocês, que pode ser sim uma morte súbita, mas a gente tem hoje em dia ferramentas para detectar precocemente e evitar esse desfecho tão triste. E uma coisa que é difícil, mas a gente tem que saber falar, é falar, olha, deu ruim aqui, a gente vai precisar parar, ou, né, no máximo um TRT, né, se for o caso, mas a gente tem que ter esse ponto também, porque senão ficar passando pano, a gente perde esse momento. Eles não entendem, né? Trabalhar com atleta de todos os níveis é um pouco complexo. Quando você fala em perda de desempenho ou retirada, eles já se veem assim, todos os esportes. E tem a questão que muitos deles usam a questão do corpo, de estar malhando, que talvez seja ali o ganha-pão mesmo, né? Onde que eles vão tirar dinheiro, não só competindo. Às vezes ele é um educador físico, né? Ele está trabalhando ali, ele está no meio, né, que ele precisa estar. Então, esse psicológico é difícil de trabalhar, tudo, mas a gente tem que, né, botar na cabeça os benefícios, né, que ele vai ter, o risco que ele está correndo, né? Então, não é simples, né? O usuário de anabolizante tem uma questão psicológica, uma dependência mesmo, né? É bem validado, uma dependência, né? Não só química, mas psicológica mesmo. Imagina, muitas vezes o entorno dele todo é daquilo lá, porque eles, querendo ou não, muitos deles, né, o fisiculturista, eles são bem caxias na questão ali, alimentação, então eles fazem certinho, isso a gente não pode... Isso daí é algo que eu aprendo com eles, né, porque eles são muito disciplinados realmente, assim, a maioria que leva isso a sério é algo muito legal de ver, que isso eles são tem que aplaudir, porque assim, então eles são... E muitos deles estudam, sabem bem o mecanismo dessas drogas. Eu aprendo muito com eles, porque eu pergunto. Sabem bastante. Eles sabem até mesmo, às vezes, vem discutir a questão do eco, vem falar. Então, assim, é bem legal, porque eles são antenados, querem saber, né? Então, assim, o que a gente tem que tentar é entrar, às vezes, na mente dele e tentar mostrar, né, o risco que ele está correndo. Será que vale a pena? A gente não sabe. Falar que vale ou não a pena é muito difícil. Quando eu atendo esses pacientes, eu sempre pergunto o porquê. Por que você está fazendo uso? Qual que é a tua motivação? Porque às vezes o cara começou usando lá na academia, porque tá todo mundo usando, vou usar, não faz mal, beleza. Mas o cara não tem objetivo nenhum, né? Às vezes o cara é um pai de família, ele treina pouco, trabalha muito, tá usando ali. Não tem nada a ver com aquele cara que é o atleta que compete, que se alimenta bem, que vai na nutricionista e tudo mais. Quando o cara tem um motivo, por exemplo, igual tu falou, o cara
cara ganha dinheiro com isso, daí você fala para ele, fala, ó, cara, você tem um motivo, você ganha dinheiro com isso, mas você tá entregando saúde por dinheiro, né? Tá beleza? Tá aqui as cartas na mesa, você tem que saber bem, eu tô te orientando que tá dando ruim aqui, tá tendo alteração. Você tem que, talvez, mudar o destino, mas realmente fazer essa mudança em quem ganha dinheiro nesse esporte é complexo, não né? é tão simples. Não é tão simples, Mas, né? mas aí a gente tem que, às vezes, entrar. É feio. Lógico que a gente nunca vai prescrever, né? Vamos deixar claro isso, né? A prescrição, né? Salvo um hipogonadismo que a gente diagnosticar. Já nós vamos entrar nesse assunto da indicação. Isso. Mas por usar suprafisiologicamente, acho que a gente, né? A gente está causando malefício, né? Teoricamente, para o nosso paciente. Então, Tanto que o CFM, o nosso órgão máximo da medicina, proibiu, né, essa prescrição para fins fisiológicos. Então, a gente não vai prescrever dose suprafisiológica de forma alguma, né? Mas a gente pode orientar o paciente, olha, essas drogas underground, vamos retirar elas, né? Vamos tentar passar um período em dose de TRT, né? Vamos tentar conversar. Então, você vai cercando ele, né? Tentando trazer ele para o teu lado, né? Olha, então vamos fazer assim. Às vezes o fisiculturista, ele tá empilhando droga, não tendo ganho. Não vai ter, não, assim, não vai ter competição próxima. E tá, aí ele vem na consulta 160 por 100 de pressão e estressado, né? Já referindo até um pouco de cansaço, falando, olha, por que a gente não... Quando que você vai competir? Lá daqui 9 meses. Pô, mas a preparação você começa quanto? 3 meses antes? Vamos fazer isso? Até lá, vamos ficar numa dose mais baixa aqui, numa TRT? Então, assim, você tem que tentar, às vezes, conter dano desse paciente que não vai tirar, né? Então, você tentar, de alguma forma, né, mostrar para ele, olha, você não vai ter benefício agora de ficar martelando aí 6 meses antes da sua preparação. Empilhando droga, né? E malefícios. Daí eles chamam de colaterais, né? Colhendo colaterais sem ter ganho, às vezes com drogas com dosagens menores ele consiga ter, né? Lembrando que quando se fala de nós estamos falando aqui do mundo do bodybuilding, mas eles usam um monte de drogas, né? Agora a gente vai para a testosterona em si, a indicação que é até dado pelas diretrizes do mundo da especialidade da endocrinologia, o uso de testosterona é para o paciente que tem hipogonadismo, né? Hipogonadismo nós temos 2 tipos. O hipogonadismo primário, aquele que a pessoa já vai saber desde a adolescência que tem ou não, né? E não tem o desenvolvimento viril ali masculino, né? Então você já vai saber. E o hipogonadismo secundário, que hoje em dia é muito comum porque ele é causado por doenças da modernidade, digamos assim. Obesidade, sedentarismo, né? Apneia do sono. Então, geralmente, eu já vi pacientes que têm apneia do sono, não sabiam, tava com vai lá, dose a testosterona baixa, alguém prescreve na tentativa de corrigir a texto e não corrige a causa, né? A mudança do estilo de vida, que ali seria o principal. E tem diferenças até do horário que você dosa a testosterona, né? Ela então, assim, muito. Tanto que é orientado a dosar 2 ou 3 vezes seguidas, né? Para você dar o diagnóstico, né? Que tá de hipogonadismo. Então, assim, isso a gente vê com muita frequência. Hoje em dia tá muito fácil. Vem uma texto de às vezes nem é isso, né? Mas 300, vou colocar ali, às vezes 400, falar, olha, essa texto está muito baixa, mas às vezes vem 300. E aí o paciente é obeso, não faz nenhuma atividade física, fuma, estressa no trabalho. Tem até uma síndrome no obeso que é o MOSH, né? Que é o hipogonadismo secundário à obesidade. E aí o tratamento você vai atuar na obesidade. Hoje a gente tem uma gama de medicações para obesidade, né? Chegando, então... a gente vai conseguir convencer o paciente, olha, você precisa fazer uma atividade física, vou entrar com uma medicação para você usar essa medicação. Tem um estudo bem legal desse do Monjaro, né, digamos, da tirzepatida, que eles pegaram os pacientes com MOSH, né, com testosterona baixa, hipogonadismo secundário, começaram a tratar um grupo com TRT e o outro grupo com a tirzepatida, o grupo da tirzepatida melhorou mais, né? Então, tratar a causa, né? Que acaba
legal. aromatizando mais, né? Exatamente, Se você aromatiza. nesse paciente, nesse cenário inflamatório gigantesco, você vai só levar mais colateral do que benefício Do do uso que da testa. benefício, exatamente. Então é contraditório. Então tem que forçar mesmo, tentar orientar a questão da mudança de estilo de vida. Nesse Legal. caso é essencial, né? Muito legal, Adriano, o nosso papo aqui. Então, estamos indo para o final já. O Adriano aqui falou um pouco hoje para nós sobre a análise do ecocardio com strain, speckle tracking Eu até me perdi no nosso roteiro. roteiro, que eu nem virei ele. Conversando aí. O papo muito bom mesmo. Assim, esse papo é interessante. Nós, do mundo da cardiologia, gostamos muito desse tema, porque é um tema relevante, atual, né? E vem acontecendo muitas mortes dentro do mundo do bodybuilding. Aí a gente tem que saber, só pelo uso de esteroide anabolizante? Existem os jargões que nem tudo é bomba, né? A gente tem que procurar coisas por trás também, fundo genético, alterações prévias ao uso. Isso aí entra naquilo que eu falei de ser muito ríspido com o paciente. Acolhedor, né? Trazer o cara para dentro do assim, consultório. a gente sabe que nem tudo é bomba. Igual eu falei, as doenças elas se sobrepõem. Exatamente. Às vezes a gente está pensando só em hormônio e deixa passar alguma doença prévia, alguma doença congênita. Então, nem tudo é hormônio. É difícil não. A gente não consegue, né, somente pelo ecocardiograma definir, né, é do hormônio, mas a gente consegue, de acordo com a história, somando as informações, sugerir que aquilo ali pode ser, e aí, né, sugerindo isso, a gente já informa o médico assistente que a ideia seria diminuir a dose, né, tirar, porque pode estar sendo causador das alterações que ali a gente está encontrando. Então, acho que é importante até a gente sugerir, né, no ecocardiograma, principalmente com strain, trabalho miocárdico, ele fazendo tudo direitinho, porque nesse caso a gente já vai induzir o médico assistente a fazer essa mudança, né, da prescrição, e orientar melhor o paciente, né? Então, acho que é importante. Temos que tentar atingir os coaches também, né? Para que eles nos ouçam, que quando a coisa está dando ruim ali, tem que mudar a prescrição e o tipo tem que mudar, não tem abordagem. Porque realmente, né, a prescrição não está na mão do médico, está na mão deles, eles que prescrevem, eles que fazem todo esse manejo dos hormônios nos pacientes que são atletas, né? Agora que eu falei nessa questão dos ecocardiografistas, a gente sugerir tudo, uma coisa que tem que tomar cuidado também, que a gente vê às vezes, né, fazer a análise do strain, né, que a gente tem aquele clássico, os usuários de anabolizantes, eles sabem, né? Eu quero ver o bullseye, né? Bullseye. Eles querem ver o bullseye, né? Eles já sabem interpretar. Já sabe. E aí faz ali o bullseye e simplesmente joga um número no laudo do strain, um número isolado do valor do strain. Como se aquilo ali fosse, o strain é isso, tá fechado. Você olha, é baixo, é alto? Olha esse valor. Então, assim, a gente tem igual eu falei, a gente tem uma gama de funções ali do strain, do trabalho miocárdico para analisar, para poder não jogar fora essa ferramenta. Senão, se você usa dessa forma, às vezes você está simplesmente jogando fora, porque vai perder credibilidade, né? Então, às vezes o strain tem alteração, é heterogêneo, ele tem perda de ativação apical, ele tem áreas com diminuição claras, o bullseye mostra isso, strain longitudinal de 18. Isso poderia ser, por exemplo, algo relacionado a DAC? Pode ser DAC, mas a parte heterogênea o próprio anabolizante faz, né? Às vezes não respeitando, tem heterogeneidade, não respeitando o território, né? Faz bastante também. Nossa, é muito importante para análise ali, para quem pega o laudo. Hipertensão, né? Então, assim, se a gente analisar pura e simplesmente, né, o número do strain, às vezes a gente vai deixar passar essa técnica tão boa, né, que está ajudando tanto a gente, por um número simplesmente ali. Aí o próprio, às vezes, o paciente ele vai olhar o bullseye e fala assim, normal, né? 19 de strain. O número. Normal. Aí ele olha aqui, cheio de pontos ali de alteração, ele fala, mas isso aqui tá normal? Eu vejo lá que era sempre vermelhinho, bonitinho, né? Mudou. Eles falam, isso aqui não é normal, ele fez isso aqui não é normal. Então, assim, a gente tem que usar tudo, né? Então, é heterogêneo, não é? Tem um padrão ascendente de ativação apical, qual o valor do strain? Tem alguma região que chama atenção?
E o PSD que a gente fala que é a dispersão mecânica, como que tá? Normal, né? Que a gente sabe que até 60 milissegundos ali é considerado normal, acima um risco, né, aumentado de arritmias, né? Dessa dispersão mecânica. A gente tem o twist para ajudar, a gente tem o trabalho miocárdico, né? A gente tem o strain rate, né? Strain rate que é também uma função do strain que a gente consegue. É um exemplo legal. Você vai entregar uma pizza, né? Você vai ter que entregar uma pizza ali no primeiro andar. Eu vou ter que entregar uma pizza ali no primeiro andar. Você vai lá, desce e entrega em 2 minutos. Eu vou demorar 2 horas para chegar com a pizza lá. Nós dois fizemos o Vai trabalho. ser entregue. Nós dois fizemos o trabalho. Isso mostrou. O strain, às vezes, é isso aí. E o strain rate vai mostrar a eficiência disso aí. Muito né? bom. A eficiência. Dado muito Então, bom. assim, eu fiz o trabalho, mas fiz de qual forma? Como que eu fiz? Né? Então, o strain rate é o mais sensível de todos para a gente conseguir detectar. Às vezes, o strain rate ele vai diminuir, ele vai se alterar antes mesmo até do strain. Então, são várias informações que a gente vai coletando, né? E no final, para a gente somar tudo isso, né? E tanto no repouso quanto no esforço isométrico ali com hand grip, que é fácil de fazer no consultório, é tranquilo, né? No laboratório de ecocardiografia. Nós fazemos lá no consultório, faz lá no consultório. Consultório, sim, é bem tranquilo. Então, assim, são várias informações diferentes. Então, para a gente validar bem o strain, a gente usar ele, né, de forma correta para não jogar fora essa ferramenta, né? Porque às vezes você começa a dar valores ali jogados, né? E o diagnóstico poderia ser feito, não fez, né? Deixa passar. Então, isso é importante. Adriano, e essas técnicas são mais novas, você precisou fazer uma atualização. Existe quase que uma sub-área dentro da ecocardiografia para isso? Como que é isso? Quando eu fiz, não tinha muito, né? Assim, tinha, né? Mas não era tão difundido assim, né? Isso vem de alguns anos para cá, né? 19, a gente começou a aumentar mais, mas é uma técnica que já tem algum tempo, tá? Não é tão recente, não. Mas, lógico, principalmente na questão do usuário de anabolizante, fui até São Paulo com a equipe lá do João Gifone, do professor Castilho, né? Fazer ali curso, um excelente curso, por sinal, que eles estudam só essa. Até fica a dica, né? Para seguir lá o Dr. João Gifone. Muito bom o Instagram deles ali. Eu sigo também, fico só aprendendo ali com eles. O Dr. Issan também, né? Que ele também ministra o curso, mais na parte de DAC, assim, excelente também. Mas ali a gente vê só pacientes de hormônio, assim, e atletas, diferenciando, vendo padrões, né? Padrões. Então, muito interessante, né? Assim, e essa aperfeiçoando aí, isso é uma coisa que eles estão vendo há mais tempo. Alguns estudos eles estão fazendo já com esses pacientes com anabolizantes. Então, a equipe deles da ECOP, né? Então, eles já têm alguns estudos lançando, tá saindo alguns por agora, alguns foram até aprovados em um congresso europeu, né? Então, assim, é uma equipe que vem estudando bastante. Então, fui lá com eles, né, para fazer o curso, excelente curso, voltado para esse público, né, para esse público usuário de anabolizante e atleta, né? Então, assim, abriu ali uma fronteira maior, né, em relação especificamente à questão do anabolizante, né? Muito legal, Adriano. Muito obrigado pelas informações aí. Caramba, uma aula realmente aí, a gente aprendendo cada vez mais sobre esses assuntos, sobre esse assunto em especial, né? Nós que estamos cuidando cada vez mais desses atletas, pacientes, às vezes são amigos mesmo, a gente vai orientando e guiando eles nas alterações cardíacas que podem ser causadas pelo uso de esteroide anabolizante. E então, para encerrar aqui, agora a gente vai para o nosso bloco do VAR da cardiologia. Roda a vinheta. Na dúvida, chama o VAR. O VAR da cardiologia. A precisão decide vidas. Quando o assunto é o coração, cada segundo conta. O VAR da cardiologia, que é um bloco dentro do nosso podcast, onde a gente vai tentar passar uma análise mais objetiva dentro das patologias que nós trazemos aqui para discussão, tendo um olhar mais com evidência dentro da cardiologia onde existe essa cardiologia. E a pergunta de hoje que eu quero fazer é o seguinte:
o esteroide anabolizante pode causar a cardiopatia ou cardiopatia induzida por esteroide anabolizante? E a resposta é a seguinte: dentro do que a gente discutiu aqui hoje, nós não temos estudos clínicos randomizados dentro dessa população, mas a evidência que nós temos hoje em dia com estudos observacionais demonstram que sim, e que nós estamos vendo cada dia mais através de estudos, de atender esses pacientes no nosso consultório, fazer a análise mais avançada com exames mais avançados, que sim, o uso de esteroide anabolizante, seja ela em dose suprafisiológica ou no atleta que usa e sobrepõe várias drogas, ela traz um malefício, traz uma alteração cardíaca e que, se não for detectada precocemente, o final é morte súbita, como a gente vem vendo cada vez mais dentro desse esporte, o que é uma pena, né? E nós, como cardiologistas, temos a função, o dever de orientar vocês nesse sentido. Sintam-se à vontade para nos chamar nas redes sociais, né, Adriano? Perfeito. Perguntar. Se você faz uso de esteroide anabolizante, nos chamem, marquem consulta, vão lá com a gente no nosso consultório, passar pela análise, fazer um ecocardio com strain, fazer um cardiopulmonar, porque a gente tenta detectar precocemente as alterações que talvez você tenha, talvez não, para que a gente possa orientar melhor a tua vida dentro desse mundo aí. Se você é competidor, se você é só aquele usuário que começou ali na brincadeira porque todo mundo estava usando e agora está querendo parar, né? As coisas mudaram, o ambiente mudou. Sejam muito bem-vindos, nós estamos aqui para lhes ajudar, tá bem? Adriano, muito obrigado, velho. Tem mais alguma coisa, alguma consideração que você queira falar? Acho que a gente conversou muito e basicamente a gente falou ali muito em alteração no público masculino, né? A maior parte que usam doses mais elevadas, né? Que acabam utilizando. Mas a gente tem visto no consultório, né? Mulheres fazendo uso de testosterona, tanto injetável quanto os pellets, né? Os pellets, que são os chips hormonais, né? Os famosos aí. Então, é um público que tem que ter o cuidado também, que não está isento das alterações. Lógico que a dose é menor, né? Se fizer dose muito elevada, vai acabar masculinizando demais, né? Mas tem que ter um cuidado muito especial também, porque a gente não sabe a dose, né? Nos usos dos pallets aí, às vezes começa a dar alteração, e aí alguns deles são absorvíveis, né? A gente não consegue fazer a retirada. Então tem que ter o cuidado, né? Então, só para linkar isso aí, que às vezes Perfeito. A gente falou muito, é um público masculino que né? acaba utilizando mais, mas as mulheres não estão isentas aí dessa questão hormonal, né? Da reposição, principalmente quando vem para o lado da testosterona, né? Muito bem, Adriano. Muito obrigado, velho. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo aí. Um prazer enorme. E eu lhes pergunto, o ritmo continua sinusal? Sinusal, então, sempre. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.